Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? Na paz? Professor Dudu, professor de Química. Estou aqui para dar uma dica para vocês na hora de resolver o exercício do Enem e conseguir essa tão sonhada aprovação, beleza? Pessoal, o que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre radioatividade. O que acontece? A radioatividade ela é uma reação nuclear, assim como fissão e fusão nuclear. Ou seja, ocorre com o núcleo, envolve o núcleo do átomo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a radioatividade, relembrar um pouquinho das emissões, alfa, beta e gama, algumas características, beleza? Na real, a radioatividade é um núcleo instável. E devido a essa instabilidade do núcleo, ele vai buscar a estabilidade. E qual o processo, o que ele faz para atingir tal estabilidade? Através de emissão alfa, partícula alfa, através da emissão de partícula beta e através da emissão de onda eletromagnética gama. Lembrando que quando a gente fala de onda eletromagnética, nós temos várias ondas eletromagnéticas diferentes, com frequência e comprimento de onda diferente. E cada comprimento ou frequência diferente vai ter sua característica específica. Assim como raio-x tem um comprimento de onda, gama tem outro comprimento de onda, ultravioleta tem um comprimento de onda, e assim vai, beleza? Então vamos estudar um pouquinho sobre essas emissões. Emissão alfa, emissão beta e a onda eletromagnética gama. E devido a essas emissões, o seu núcleo vai atingir, então, a estabilidade. Lembrando que essa estabilidade ela pode demorar anos, pode demorar dias, pode demorar meses, horas, minutos, vai depender do composto, e é o que a gente vai ver posteriormente com o tempo de minha vida, certo? Falando um pouco da partícula alfa. A partícula alfa ela se assemelha ao núcleo do átomo hélio. Eduardo, mas por que se assemelha ao núcleo do átomo hélio? Porque a partícula alfa ela apresenta um número atômico 2 e um número de massa 4, igualzinho ao nosso átomo de hélio. Isso quer dizer que ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Só que a diferença da partícula alfa para o hélio quer dizer que a partícula alfa tem uma carga positiva 2+, o qual traz uma propriedade que essa partícula alfa tem de ser extremamente ionizante, ou seja, substâncias, átomos ao seu redor podem ser ionizados devido à perda de elétron para essa partícula. Essa partícula ela é lenta comparada às outras emissões, ela consegue ser barrada pela pele ou até mesmo pelo papel, mas claro, se você ficar exposto isso há muito tempo pode trazer prejuízo, certo? E a sua característica ela é que é extremamente ionizante. Lembrando que quando a gente fala de radioatividade, principalmente na emissão alfa e emissão beta, nós temos um processo chamado de transmutação. O que é a transmutação? Mudança do átomo. Como assim, Eduardo? Quando a gente olha o número atômico do nosso átomo, vou pegar aqui o exemplo do hélio, ele é justamente a identidade desse átomo. Por exemplo, apenas o hidrogênio tem exatamente o número atômico igual a 1 próton. Apenas o hélio tem um número atômico 2, ou seja, exatamente 2 prótons. Apenas o lítio tem exatamente 3 prótons, e assim sucessivamente. Você nunca vai ver átomos diferentes com a mesma quantidade de prótons. E aí, quando a gente tem essa emissão, nós temos a transmutação. Por exemplo, se eu colocar um átomo de urânio, que tem um número atômico 92 e um número de massa 238, se esse urânio sofrer o processo de liberação de partícula alfa, ele vai se transformar num outro átomo X. Esse outro átomo X ele vai ter característica e quantidade de partícula diferente, já que na emissão alfa eu tive a liberação de 2 prótons e 2 nêutrons. Eduardo, como que eu faço para descobrir esse número atômico, esse número de massa do novo átomo? É muito simples. Tudo que você tem de um lado, você tem que ter do outro. Já que eu tenho um número atômico 92 de K, e aqui minha partícula alfa já é 2, isso quer dizer, então, que o número atômico dele vai ser 90. Já que o número de massa do meu urânio é 238 e minha partícula alfa é 4, 238 menos 4 dá 234. Esse átomo X, ele é um átomo conhecido. Já que ele tem 90 de número atômico, ele corresponde ao tório. Então, se você olhar na tabela periódica, você vai encontrar essa informação. Beleza? Então, esse processo é chamado de transmutação. Claro que essa transmutação natural. Naturalmente, esse urânio instável vai estar emitindo essa partícula justamente para atingir estabilidade. Certo? Essa é a característica da nossa partícula alfa. Lembra-se lá, ó, número atômico 2, número de massa 4, sempre. Quando a gente olha a partícula beta,
é um pouquinho diferente. A partícula beta, ela tem característica com o número atômico -1 e 0. Eduardo, mas por que -1? Quer dizer que é um elétron? Basicamente seria um elétron, mas não é um elétron da eletrosfera. Toma cuidado. Esse -1, que esse elétron, é justamente a transformação de um nêutron, a gente sabe que está no núcleo de um átomo, ele se transforma em um próton, ou seja, numa carga positiva. Inicialmente ele estava neutro e se transformou numa carga positiva. E aí que tem a saída da partícula beta, que é -1 e 0. Nessa partícula beta também vai ter transmutação? Com certeza, se eu tenho uma diferença de número atômico, automaticamente a gente já sabe que vai ter essa transmutação. Então, me dá um exemplo. Por exemplo, lá o nosso Césio 137. Então, Césio 55, 137, que foi justamente, né, responsável pelo acidente radiológico aqui em Goiânia. Quando a gente olha esse Césio 137 com o número atômico 55, ele vai se transformar num outro átomo. Por quê? Porque eu tenho a alteração no número atômico, já que aqui o meu beta é -1, 0. Deixa eu só arrumar esse beta para ficar bonitinho. Não ficou muito bonito, não. Vou testar de novo, a última. Aí, beta, -1 e 0. Então, como a gente viu anteriormente, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, é só fazer uma conta simples. Isso aqui é 55, era para ser 55, né? Vamos colocar aqui, bonitinho. Isso aqui é 55 e aqui o beta é -1, então esse y vai ser 56. Porque 56 menos 1 dá 55. Se o meu Césio tem 137, mas a minha partícula beta não tem massa, já que a massa do elétron é desprezível, aqui meu átomo vai continuar com o número de massa 137. E esse átomo Y é conhecido como bário. Por que é o bário? Porque somente o bário tem um número atômico 56, exatamente 56. Então também tem uma outra transmutação. Característica. Devido ao fato dessa carga negativa de não apresentar massa, pode ser um pouco ionizante, mas não tão quanto o alfa, mas é mais rápido que o alfa. Chega a ser 90% da velocidade da luz, o qual tem um poder de penetração maior do que o alfa. Ou seja, ele consegue ser barrado por músculos ou placas de metal. Isso pode trazer prejuízo se você for exposto durante muito tempo. Isso pode trazer algumas lesões, algumas queimaduras. Tudo depende do tempo, obviamente. Beleza? E aí a gente falou de partículas. Aí a gente fala da emissão alfa. A emissão alfa, toma cuidado, ela não é uma partícula, já que ela tem um número atômico 0 e um número de massa 0. Ela é uma onda eletromagnética, igual à onda ultravioleta, igual à onda que a gente tem infravermelho, igual à onda das luzes visíveis, que a gente consegue ver as cores, igual à onda de rádio AM e FM, são todas ondas eletromagnéticas, ou seja, não possui massa. Então quer dizer que ela não é perigosa. Aí que você se engana. A gama, né, a emissão gama, ela é extremamente penetrante. Ela pode trazer o quê? Mutação de célula. Então, imagina com a emissão gama, você exposto isso durante muito tempo, tendo mutação em suas células. Isso traz vários problemas seríssimos. Então, a gama é a mais prejudicial. Então, né? Qual que é a velocidade, então, da onda eletromagnética gama? Velocidade da luz, então, extremamente rápida. Quando a gente olha as partículas alfa e beta, não fica só restrito a elas. Nelas também pode ter emissão gama. Então, não fica apenas a alfa e beta isolada. Não, pode ter emissão gama ali juntamente, né, porque é energia sendo liberada. Então, é extremamente perigoso. Então, são as 3 emissões que a gente tem na radioatividade. Lembrando que o estudo da radioatividade é basicamente o único estudo da reação nuclear. Nós temos fusão e fissão também. Quando a gente fala dessas emissões, aí a gente vem para o tempo de meia-vida, que é justamente o que eu falei anteriormente. Eduardo, o que seria esse tempo de meia-vida? Esse tempo de meia-vida é o tempo necessário para reduzir pela metade a emissão beta, a emissão alfa, a massa radioativa de um composto. Então, a cada tempo de meia-vida, reduz pela metade dessa massa. Então, quando se passa o tempo de meia-vida, de 100% cai para 50%. Aí, no outro tempo de meia-vida, muita gente acha assim, se 100 foi para 50%, 50% vai para 0%, não é? Não, vai reduzir pela metade, então vai para 25%. Ficou 28% aqui, 25%. E aí eu tenho outro tempo de meia-vida. Aqui eu tenho mais outro tempo de meia-vida e vai reduzindo sempre pela metade, tendendo a 0, ok?
Cada substância tem o seu tempo de meia-vida específico. Por exemplo, o carbono 14 é de 5.730 anos. É elevado. Já o Césio 137, ele é de aproximadamente 30 anos. Então, cada substância vai ter o seu tempo de meia-vida. Então, na real, o tempo de meia-vida, a gente poderia calcular, né, o seguinte, a quantidade de tempo... Então, na real, vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício aqui? Eu preparei um exercício para a gente, um exercício justamente do Césio 137. Então, vamos lá falar um pouquinho de tempo de meia-vida. O exercício me fala o seguinte: no dia 13 de setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico do 137 em Goiânia, Goiás. Sabe-se que o tempo de meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Ou seja, o tempo de meia-vida do Césio 137 é de 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará em relação à massa inicial da época do acidente será muito simples a gente fazer esse exercício. Como que a gente começa? Pô, se eu tenho no início 100%, ou seja, o 1 inteiro da massa radioativa, quando se passa o primeiro tempo de minha vida, eu vou ter exatamente 50%, que corresponde à metade. E aí nós vimos que esse tempo de minha vida é 30 anos. É de 30 anos. Ou seja, 2017 foi o primeiro tempo de minha vida do nosso Césio 137. Então, 2017 foi o primeiro tempo, em 87, 13 de setembro de 87, foi o acidente. Então, ele falou para chegar em 2077. Então, aqui, ó, nós estamos em 2017, que foi o primeiro tempo de minha vida. Vamos andar mais outro tempo de minha vida? Anda mais outro tempo de minha vida. 50% vai corresponder agora a 25, que vai ser 1/4 da massa radioativa. Ou seja, mais 30 anos. E aí, esse 25% corresponde exatamente a 2047. Ou seja, não chegou na data que ele pediu, que ele estipulou. Vamos andar mais outro tempo de minha vida, até chegar na data que a gente precisar, que vai corresponder a 12,5. Então, note que eu estou dividindo por 2 novamente, que vai corresponder a 1/8. E aí, sim, 2047 mais 30 anos dá 2077. Ou seja, a massa restante é de 1/8. Ah, Eduardo, mas ele me falou a massa inicial. Justamente, mas ele pediu a relação. Então, se a massa inicial fosse 100 quilos, eu teria no final 12,5 quilos. A gente só vai dividindo. Então, a resposta certa é a letra C. Beleza? Esse é o nosso tempo de meia-vida. Eduardo, a gente falou de radioatividade, falamos de tempo de meia-vida, mas nós temos outros 2 pontos que a gente precisa falar, que é justamente a fusão nuclear e a fissão nuclear. São 2 processos aí presentes no nosso dia a dia. Como assim presente no nosso dia a dia? A fissão nuclear, ela é justamente o processo utilizado em usinas nucleares e a bomba atômica, as bombas atômicas. Bombas atômicas. Ela acontece com a fissão, quebra. Fissura significa quebra. Eu tenho um átomo grande radioativo, eu vou emitir um nêutron nesse átomo radioativo para ele se quebrar. Mas quando ele quebra, ele libera muita energia. Nós já presenciamos historicamente na bomba de Hiroshima e Nagasaki e vemos aí também nas usinas nucleares. Essa quantidade de energia liberada vai ser utilizada ou por bens, ou por situações benéficas ou maléficas. Infelizmente, a galera fez bomba, o que a gente viu que aconteceu foi um desastre. Na real, quando ele quebra esse átomo radioativo, ele libera outros 3 nêutrons. Ah, mas o que significa isso? Quer dizer que cada nêutron vai atingir outros 3 átomos muito grandes. Isso vai se transformar numa reação em cadeia. Ou seja, um átomo é quebrado, que vão quebrar 3, 9, 27, 81 e assim por diante. E sempre liberando muita energia. A fissão nuclear libera muita energia. Não pode esquecer disso. Então, a fissão nuclear é a quebra. A fusão nuclear, fusão você vai lembrar do Dragon Ball, do Goku e Vegeta? É quando eu tenho átomos pequenos e eu vou fundi-los, eu vou juntar esses 2 átomos, formando um átomo um pouco maior e vai liberar uma quantidade de energia que vocês não têm noção.
Esse processo ocorre no Sol. É justamente o processo que ocorre no Sol para produzir aquela grande quantidade de energia. Largo, é possível fazer fusão nuclear na Terra? Sim, é possível. A questão é, eu preciso fornecer muita energia para essa fusão acontecer, já que eu preciso, né, fundir dois átomos. No Sol é mais fácil devido à gravidade do Sol que facilita essa fusão, fora que lá tem altas temperaturas. Aqui na Terra não tem uma gravidade tão forte assim, tão alta assim. Então preciso fornecer muito calor. E acaba que nesse exato momento, atualmente, se torna inviável. Há pesquisas na Europa, na China, de usinas de fusão nuclear que podem estar produzindo energia de forma gigantesca e limpa. Por que limpa? Porque no processo eu tenho uma reação de um deutério com um trítio, que são isótopos de hidrogênio, isso forma hélio, libera um nêutron, e isso libera muita energia. Então é limpa porque eu não tenho lixo radioativo. O problema que tem na fusão nuclear, na fissão nuclear, me desculpa. Na fissão nuclear tem muito lixo. A questão é que eu preciso fornecer muita energia. À medida que a tecnologia vai avançando, creio eu, e estudos apontam de forma é, otimista, que eles vão estar produzindo mais energia do que gastam. E é justamente esse é o processo, né, evolutivo, a ciência vai avançando até alcançar esses objetivos. Então, o que eu preciso saber é a diferença dos dois processos, que a fissão é a quebra. Um átomo muito grande, ele quebra e libera muita energia. A fusão é a junção de dois átomos pequenos, ok? Daí a gente tem os processos radioativos. Então, não se esqueça aí das emissões alfa, beta e gama, beleza? Espero ter ajudado, desejo a vocês boa sorte, que vocês consigam aí a tão sonhada vaga, a tão sonhado curso que vocês almejam há um tempo. Desejo a vocês boa sorte, até a próxima, beijo no coração e tchau, obrigado.